Fala galera, bem-vindos aí de novo à nossa disciplina de Bancos de Dados 2. E hoje nós vamos dar continuidade à temática de bancos de dados distribuídos e vamos falar sobre a técnica de replicação. O que é replicação? O que faz essa técnica e o que a diferencia das demais? Então, bora lá, galera. A replicação, ao contrário do que nós vimos na aula anterior, o particionamento, os dados de todos os bancos de dados locais possuem o mesmo esquema e todos os dados, ou seja, o esquema local, o esquema físico de cada banco de dados, ele é igual ao esquema global do banco de dados. Okay? Então não há diferenças igual na replicação, você tinha o esquema global do banco de dados, mas os esquemas físicos de cada servidor eram diferentes. Na replicação, de maneira geral, é óbvio que há exceções, mas de maneira geral, os esquemas locais, os esquemas físicos dos bancos de dados são iguais ao esquema global do banco de dados. Por quê? Porque os bancos de dados, eles sincronizam os dados entre eles. Então, as modificações ocorridas em um servidor são enviadas para todos os outros servidores. O que acontece nesse esquema aqui, por exemplo, é que eu tenho o banco de dados A, o banco de dados B e o banco de dados C. Cada um desses bancos de dados é acessado por um conjunto de clientes que estão fazendo modificações naqueles bancos de dados. Mas veja bem, os bancos de dados A, B e C têm exatamente o mesmo esquema. Eles têm o mesmo conjunto de tabelas, o mesmo conjunto de dados. O que acontece, então? Quando alguma modificação acontece no banco de dados A, ou no banco de dados B, ou no banco de dados C, essas modificações feitas pelos clientes que estão acessando aqueles bancos de dados locais, inserindo novas informações ou alterando as informações já existentes, o que acontece? Esses bancos de dados, eles se comunicam, eles trocam informação entre si. Então, o nome disso aqui é a sincronização entre esses bancos de dados. Então, as alterações que forem feitas por esses usuários aqui serão enviadas para os outros servidores e o mesmo acontece com os outros servidores aqui, ó. Eles vão receber atualizações dos outros servidores e vão enviar as atualizações deles para os outros servidores. Então, esse aqui é o esquema mais completo do conceito de replicação. Então, eu distribuo o banco de dados e cada servidor tem uma cópia completa daquele banco de dados com as suas atualizações. Bom, isso aí dá margem para um monte de perguntas, para um monte de detalhes. Vamos ver o que cada um desses detalhes quer dizer. Bom, primeiro, nós temos que pensar em qual que é a frequência de atualização, ou seja, de quanto em quanto tempo cada um desses bancos de dados recebe e envia os dados uns para os outros. Isso afeta diretamente o desempenho, porque quanto mais frequente, maior é a sobrecarga da rede se esses bancos de dados tiverem uma demanda muito grande de trabalho. Então, obviamente, quando eu falo em atualização, eu estou falando em pegar as últimas modificações que constam no log. Então, assim como nós fizemos lá no mecanismo de recuperação, que eu tenho checkpoint lá, da sincronização do log com os dados, aqui na replicação eu também vou inserir lá no log uma marca de que aqueles dados foram sincronizados com cada um dos outros servidores que fazem parte da replicação. Então, essa atualização ela pode ser instantânea. Então, a partir do momento que o dado foi modificado, eu envio essa atualização para todos os outros servidores. Isto é o melhor dos cenários, porque significa que todos os bancos de dados estarão sempre atualizados. Porém, isso tem um custo computacional e um custo de rede muito alto. O mais comum, então, é que essa atualização seja periódica, ou seja, a atualização ocorre em espaços de tempo definidos, que são espaços curtos,
Mas aí eu pego desde a última marca lá no log de atualização, condenso todas as atualizações ainda não realizadas, todas as modificações ainda não sincronizadas e faço tudo de uma vez. Então, a atualização periódica, embora ela dê margem para pequenos desincronismos, né, entre os bancos de dados, ela é computacionalmente muito mais eficiente do que a atualização instantânea. Bom, nós temos basicamente 3 tipos de replicação. O primeiro tipo é o snapshot, que é você atualiza o banco de dados inteiro de uma vez só. E ele vai mandar de um servidor mestre para os servidores de réplica. Aqui eu vou aproveitar para fazer uma advertência sobre essa questão da nomenclatura. Nós estamos utilizando aqui a nomenclatura do MySQL. Até pouco tempo atrás, a nomenclatura era servidor mestre, master, e servidor escravo, slave. Inclusive, em alguns materiais passados meus, a gente utilizava essa nomenclatura, master, slave. Só que essa nomenclatura é uma nomenclatura ofensiva. Ela lembra um passado que nós todos queremos, não queremos apagar da memória, mas não queremos que ele fique sendo repetido. Então, a comunidade do MySQL e a empresa, né, a Oracle, resolveu substituir essa nomenclatura Master Slave por uma nomenclatura menos ofensiva, que no caso vai ser Master Réplica, réplica mesmo, de replicado. E engraçado que essa nomenclatura ela existia em outros bancos de dados, ela está deixando de ser utilizada em quase todos os bancos de dados. E tem os bancos de dados, por exemplo, igual o da Microsoft, que nunca utilizou essa nomenclatura. Então, você vai encontrar nomenclaturas além de Master Réplica, como no MySQL, você vai encontrar Publisher Subscriber, como no SQL Server, ou seja, publicador e assinante. Mesma lógica. Ou simplesmente você vai encontrar por aí cliente e servidor. Então, todas essas nomenclaturas são válidas e são utilizadas. Então, nós vamos nos ater aqui a nomenclatura do MySQL atual, versão 8.0, que é a que eu estou utilizando aqui, que é a do Master Réplica, ok? Vamos lá. Então, eu tenho uma replicação snapshot que ele vai do servidor mestre para a réplica e leva o banco de dados inteiro. A transacional, ela tem uma granularidade diferencial. Ao invés dela mandar o banco de dados inteiro, ela vai mandar apenas as modificações mais recentes que aconteceram, que estiverem disponíveis lá no log. E por fim a merge. Só que a transacional ela também ela é unidirecional, ela vai do mestre para as réplicas. A merge ela é uma transacional, só que bidirecional. Vamos dar uma olhada nos detalhes de cada uma desses tipos de replicação. Bom, a replicação snapshot é como se eu fizesse um backup do banco de dados. Então eu pego o banco de dados inteiro, ok? E mando para os clientes ou as réplicas. Ok? Isso é muito interessante porque eu posso ter, por exemplo, uma arquitetura. Deixa eu só passar aqui. Olha só, eu tenho uma arquitetura onde eu tenho o banco de dados mestre, que é onde eu posso ler e escrever, mas eu tenho um monte de clientes ou de réplicas que eles estão lá só para leitura. E é um banco de dados pequeno. Então, vamos supor que eu estou aqui na matriz, onde está o meu banco de dados mestre, e aqui é feita a definição da tabela de preços dos produtos, por exemplo. As filiais, elas só consultam esse dado. Então, eu posso fazer uma replicação do tipo snapshot, que ele pega esse banco de dados ou essa tabela inteira, porque a replicação ela não precisa ser necessariamente feita do banco de dados inteiro. Ela pode ser feita no nível de tabela, ok? Então, eu vou pegar todos esses dados aqui e vou simplesmente copiar e sobrescrever os dados que estão nos clientes. Então, olhando para a arquitetura física de como isso acontece, eu tenho o meu servidor mestre, que é o sistema gerenciador de banco de dados aqui, ok?
e cada um dos bancos de dados composto pelos metadados, pelos dados e pelo log. Então, o sistema gerenciador de banco de dados, ele vai copiar toda a massa de dados, né, do banco de dados mestre e vai enviar para cada um dos sistemas gerenciadores de banco de dados que são réplica e vai sobrescrever a massa de dados. Já partindo do pressuposto, como eu falei anteriormente, que os metadados, ou seja, o esquema do banco de dados, tanto do mestre quanto da réplica, eles são iguais. Então, a técnica de snapshot, ela é um backup, um sincronismo de backup de toda a massa de dados. Ela não envolve as últimas transações, somente as últimas transações do log. Ela pega toda a massa de dados tal como está e sincroniza com as réplicas. Então, essa é a replicação do tipo snapshot. A gente tem um outro tipo de replicação, que é a chamada transacional, e ela acontece com uma granularidade mais fina. É importante partir do pressuposto que a primeira coisa que a gente tem que fazer é sincronizar os bancos de dados com um snapshot, ou seja, faz um backup dos bancos de dados e garante que o mestre e as réplicas têm o mesmo conjunto de dados. Ok? Que eles estão sincronizados a partir daquele ponto. A partir daí, ao invés de eu sincronizar todo o banco de dados, eu vou olhar no log quais foram as modificações mais recentes e vou mandar somente as transações que foram comitadas desde a última sincronização. Então, eu não mando mais o banco de dados inteiro. Eu mando somente as alterações que foram feitas desde o sincronismo inicial, ou seja, desde o último sincronismo. Então, aqui nesse modelo de replicação, eu já fiz uma replicação inicial, que foi a snapshot, sincronizei os dois bancos de dados, então agora o meu sistema gerenciador de banco de dados, ele vai olhar o log do banco de dados e vai pegar todas as modificações que aconteceram no log desde a última sincronia, vai mandar para o sistema gerenciador de banco de dados da réplica que vai alterar os dados colocando aqui as últimas modificações que aconteceram no banco de dados master. Ok? Então daqui eu saio do log diretamente para os dados das réplicas. A partir do momento que eu fiz a sincronia, o que eu faço? Eu insiro aqui no log uma marca de sincronização. Reitero, do mesmo jeito que nós fizemos lá no mecanismo de recuperação. A cada sincronização periódica do mestre com as réplicas, eu insiro uma marca de sincronização do log falando, olha, até esse ponto aqui está sincronizado. Ok? Então, essa é a replicação transacional. Ela tem um conjunto ela tem suas características interessantes. Ela vai funcionar também daquele mesmo jeito da replicação snapshot, que é do mestre para várias réplicas, para vários clientes. Então, ela é unidirecional, só que ao invés de eu mandar o banco de dados todo, eu vou mandar apenas as diferenças dos bancos de dados, o diferencial que a gente fala, né? As últimas modificações que aconteceram aqui no banco de dados mestre. Bom, por fim a gente chega no tipo de replicação merge, que ela é uma replicação transacional, só que é uma replicação transacional bidirecional. As alterações que aconteceram no... Então, quando eu falo uma replicação bidirecional, significa que os bancos de dados, eles são mestres uns dos outros. Então, um banco de dados mestre, ele é cliente dos demais. Ele é mestre de todos os demais e, ao mesmo tempo, cliente de todos os outros. Então, inicialmente, eu sincronizo todos os bancos de dados com o snapshot e, a partir daí, eu vou olhar todas as modificações que foram feitas no meu banco de dados. Eu vou mandar para os outros bancos de dados que são minhas réplicas, ou seja, que são meus clientes, e eu, ao mesmo tempo, sou cliente dos outros bancos de dados, sou uma réplica dos outros bancos de dados, também recebo modificações que estão acontecendo naqueles bancos de dados. Então, vamos olhar aqui fisicamente como que isso acontece. Cada banco, cada sistema gerenciador de banco de dados, ele é mestre
de várias réplicas, ou seja, ele vai pegar o conjunto de modificações que aconteceram aqui no log e vai mandar para os outros bancos de dados, só que ele é réplica, ele é cliente daquele mesmo banco de dados. Então, aquele banco de dados ele vai pegar as modificações que aconteceram, mais recentes que aconteceram no log dele, e vai mandar também para a atualização desse banco de dados. Então, qual que é a lógica da replicação do tipo merge? Ela é simultaneamente mestre e réplica. Todos os servidores são mestres dos demais e clientes dos demais. E isso ele a gente chama do método da arquitetura mais completa da replicação. Toda replicação merge, ela é uma replicação transacional bidirecional. Então, eu implemento a replicação merge fazendo replicações transacionais, ao ponto que todo servidor ele é mestre de vários clientes e todo servidor também é cliente de outros mestres. Então, eu tenho várias replicações transacionais acontecendo ao mesmo tempo. E para a replicação transacional acontecer, primeiro tem que ocorrer uma replicação snapshot que sincroniza os bancos de dados. Ou seja, faz um banco de dados e garante que inicialmente todos tenham o mesmo banco de dados. A partir daí, começa a replicação transacional, e se ela for bidirecional, nós chamamos de replicação merge. Bom, a replicação merge tem dois tipos, na verdade. Ela tem a replicação do tipo multimaster. Isso significa que cada réplica pode receber atualizações de diversos masters, e ela acontece o seguinte: vamos supor que nós temos aqueles mesmos três bancos de dados, o banco de dados A, o B e o C. Significa que o banco de dados A ele é mestre dos demais e, ao mesmo tempo, ele é cliente ou réplica dos demais. Então, isso acontece para bancos de dados que têm essa capacidade. Por exemplo, a SQL Server, ele é um banco, ele faz replicação merge multimaster. Então, todos os servidores são mestres e clientes dos demais. Mas quando a gente pega, por exemplo, o MySQL, ele não faz replicação multimaster. Cada banco de dados pode ter vários clientes, porém, ele só pode ter um único mestre, um único master. Então, aí a gente utiliza a topologia em anel. O que acontece é o seguinte: eu tenho esses três servidores aqui. Eu tenho o banco de dados A, B e C. O A vai ser mestre do banco de dados B, mas ele vai ser cliente do C. O banco de dados B, ele é cliente do banco de dados A, mas ele é mestre do C. Então, o que acontece? Quando eu faço uma atualização, quando é inserido algum dado aqui no banco de dados A, essa atualização é passada para cá, que por sua vez é passada para cá. Ok? E quando é feita uma atualização aqui no banco de dados C, essa atualização é passada aqui para a réplica, para o cliente, que é o banco de dados A, que porventura passa aqui para o cliente B. Então, essa que é a replicação merge em anel. Ela faz atualizações circulares. Bom, então, já que eu já falei um pouquinho da replicação do MySQL, a replicação do MySQL é uma replicação transacional, mas eu consigo fazer a replicação mesh utilizando essa topologia que eu acabei de falar, topologia em anel. Então, um servidor só pode ter um único mestre, e cada mestre pode ter vários clientes ou slaves. Então, primeiro a gente tem que utilizar log binário, e todas as tabelas têm que estar com o storage engine InnoDB. Só para lembrar, galera, que esqueceu aí, nós falamos sobre storage engines na última aula, quando a gente
introduzir o Storage Engine Federated, né, para fazer particionamento vertical. Bom, Storage Engine são os mecanismos utilizados para armazenar as tabelas, e existem vários tipos de Storage Engines, incluindo o MySun, que ele é muito rápido, mas ele não permite transações. E existe o InnoDB, que é o mecanismo, o Storage Engine, que permite bloqueios e transações. Então, para fazer replicação no MySQL, todas as suas tabelas replicadas devem utilizar o Storage Engine InnoDB. Eu vou passar aqui um sobrevoo rápido sobre os comandos, o processo para se implementar a replicação no MySQL. Eu não vou me aprofundar nisso, porque isso é uma tarefa prática, é um laboratório prático dessa disciplina, e vocês vão ter que implementar, e temos um roteiro mais detalhado. Então eu vou passar aqui, dar um sobrevoo geral do processo, mas já fiquem sabendo que tem detalhezinhos entre cada uma dessas etapas que precisam ser feitos, mas isso fica para o laboratório prático. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que fazer o snapshot, né? Eu tenho que fazer a sincronização entre os bancos de dados. Então eu vou fazer um backup lá no banco de dados mestre, né, utilizando o MySQL dump, e vou restaurar esse backup lá nos servidores clientes, nas minhas réplicas. Então, a partir desse momento, os bancos de dados, eles têm o mesmo conteúdo. Quando você for fazer isso, obviamente, pare o banco de dados, né, para que clientes não acessem o banco de dados e façam modificações que introduzam um dessincronismo entre os bancos de dados. Bom, primeiro nós vamos criar lá no servidor master um usuário, e esse usuário ele vai ser específico, ele só será utilizado para fazer a replicação. Então você tem que criar o usuário com create user, ok? E você tem que garantir para ele o privilégio de replicação, o replication. Então você vai dar um grant replication, replica on, em todos os bancos de dados para aquele usuário que você criou no servidor. Bom, uma vez que você criou o usuário para réplica, você vai parar o banco de dados e vai editar o arquivo de configuração lá no Linux. Sempre use Linux, gente, por favor. O arquivo de configuração costuma ficar lá dentro da pasta etc MySQL, costuma ser o my.cnf. Eu costumo dizer costuma ser porque há diferenças entre as diversas distribuições do Linux ou Unix ou por aí vai, ok? Então, pode ser que esse caminho varie. Dentro do arquivo de configuração, que é o mycnf, na seção MySQLD, nós vamos colocar qual que é o ID do servidor, o Server ID. No nosso caso aqui, nós vamos colocar 1. Ele poderia ser outro número. O importante é que cada servidor que vai fazer parte da minha replicação, ele vai ter um ID de servidor diferente. Aí, nesse ponto, eu gostaria de lembrar vocês também da nossa última aula sobre particionamento, que nós falamos sobre esquemas de geração de chave. E aí a gente tinha aquele esquema de geração de chaves globais, e esse esquema de geração de chaves, ele depende do ID do servidor. Então é por isso que nós configuramos o ID do servidor, e cada servidor tem que ter um ID diferente. Então isso aí é extremamente importante no processo de sincronização da replicação merge. Bom, por fim, nós estamos especificando que qual que é a localização do log binário, que é essa configuração log bin. Então você vai falar aí o nome do arquivo, onde vai ficar o log binário do sistema gerenciador de banco de dados, qual que é a pasta onde que vai ficar esse log lá no DataDir, e mais algumas coisinhas, como por exemplo, esse InnoDB flush log at transaction commit. Toda vez que você der um commit lá na transação, ele vai dar um flush no log, né? Ele vai sincronizar o log.
e aí ativando a sincronização do log binário. A maior parte dessas configurações nós vamos repetir lá na configuração do MySQL no servidor cliente. Agora, olha só que interessante. Aqui preste bastante atenção no ID do servidor para não repetir o ID do servidor. Aqui nós vamos colocar o relay log index, né, o índice do log de sincronização, que é o réplica relay bin. Aqui você pode colocar outros nomes. E colocar também o diretório de dados. Gente, preste atenção que existem mais configurações do que essa. Aqui a gente está dando um sobrevoo na configuração. Quando vocês forem fazer o laboratório prático, é bom estudar até a documentação do MySQL e todas as opções disponíveis. Existem trocentas outras configurações que otimizam, configurações de segurança, entre outras coisas, aí no arquivo de configuração do MySQL. Bom, por fim, eu vou no servidor master digitar esse comando, show master status. Quando eu digito esse comando show master status, ele vai me mostrar algumas coisas interessantes. Ele vai mostrar, por exemplo, ele vai mostrar lá na tela mesmo, o nome do arquivo binário e a posição, o índice atual do arquivo binário. Você precisa dessas duas informações, você tem que anotar essas duas informações para a próxima etapa, que é feita no servidor cliente. Então, quando você for lá no servidor cliente, você vai digitar o seguinte comando, change master to, aí master host, o IP do servidor mestre, o master user, aquele usuário que você criou para replicação, master password, a senha que você utilizou, e aqui, ó, master log file e master log position, que é position, são essas duas informações que você pegou lá com o show master status, lá no servidor. Então você vai colocar essas duas informações lá. Sem essas informações, não há sincronismo entre a réplica e o servidor mestre. Então essa é uma etapa muito importante. Então, só para lembrar, esse arquivo de log e a posição, você conseguiu essas informações lá no servidor mestre com show master status. Depois que você digitou esse comando aqui lá na linha de comando do MySQL, você está pronto para iniciar o serviço de replicação, que é Start Réplica. A partir desse momento ele começa a fazer a sincronização com o servidor mestre. Então aquele servidor lá, ele vai começar a conversar com o servidor mestre e sincronizar os dados a partir daí. Então você pode ver se está tudo funcionando, se deu tudo certo com o comando show réplica status. Beleza? Então, em alto nível, esses são os comandos que a gente precisa para fazer a replicação funcionar. E lembrando que aqui eu tenho um servidor mestre e um servidor de réplica. Se eu quiser fazer a replicação merge, eu tenho que fazer a mesma coisa inversa. Eu tenho que fazer as configurações que eu fiz de réplica no servidor cliente, eu tenho que fazer no servidor master e também a mesma coisa na réplica, o que eu fiz no servidor master. Ou posso fazer a topologia de anel colocando mais servidores. Tudo isso está na parte prática dessa disciplina. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, eu só gostaria de citar duas questões aqui, vantagens e desvantagens da replicação, não só da replicação média, mas da replicação como um todo. Primeiro, a grande vantagem é o desempenho. Por quê? Porque os dados, quando o cliente acessa os dados são sempre locais. Ok? Você tem um ganho aí também com redundância. Vamos supor que acontece uma tragédia, algum problema com os outros servidores de bancos de dados que fazem parte do anel. Você não perde os dados porque você tem a cópia dos seus dados nesse servidor mais próximo. Então, mesmo que você perdeu todos os outros servidores do seu cluster, até aí você não teve perda de dados. Só que isso também é um risco. Então, quando a gente olha, uma desvantagem é da segurança. Você tem todos os dados em todos os bancos de dados. Então, você tem várias cópias daqueles dados distribuídas.
significa que você tem, a sua informação está mais exposta. Ela tem vários lugares onde ela pode ser copiada, fraudada, desviada. E por fim, você também tem um armazenamento pesado, porque em todo lugar você vai ter todos os dados. Ou seja, você precisa de um servidor mais parrudo, com mais poder de armazenamento em todos os lugares. É só para contrastar aqui, no particionamento você não tem esse problema, porque nenhum dos bancos de dados tem todas as informações. Então o armazenamento é um pouco mais leve. Existe uma evolução natural dos conceitos que vai pegar as qualidades da replicação e do particionamento e sanando os defeitos deles, que é o tema da nossa próxima aula, é o sharding. Então, o sharding, ele é o particionamento replicado, é o particionamento horizontal replicado. Mas, isso é tema da nossa próxima aula. Até lá, pessoal!